Prezadas senhoras e prezados senhores, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Eduardo José Ramos, analista de valores mobiliários, devidamente credenciado junto à PMEC. Eu também sou graduado em Administração de Empresa pela Universidade de São Paulo, FEA-USP, com especialização em Mercado de Capitais pelo IBMEC. Com mais de 30 anos de experiência profissional nas áreas financeiras e tributárias. É com o máximo prazer que hoje irei apresentar para vocês, investidores e investidoras, uma análise completa, adotando a filosofia Velo Invest sobre a empresa Três Tentos Agroindustrial S.A. E ao final deste podcast, edição número 12, irei informar a todos vocês se no momento ainda vale a pena ser sócio desta empresa, visando um investimento de longo prazo. Gostaria também de informar a todos vocês, investidores e investidoras, que se encontra disponível o relatório completo deste podcast, bem como de muitos outros sobre investimentos financeiros, que eu os considero super interessantes. E mais importante ainda, é que todos vocês podem ouvir e baixá-los todos estes relatórios gratuitamente. Basta que vocês acessem o meu site ejramos.com.br. Mas antes de iniciar a minha apresentação sobre a empresa Três Tentos, gostaria de fazer um pedido. Se este conteúdo for importante para vocês, favor se inscrever no meu canal do YouTube, Eduardo Analista CNPI. Com isso, mais pessoas serão beneficiadas com este conteúdo que elaborei com muita dedicação. História da empresa Três Tentos Industrial, ticker TTEN3. A Três Tentos é uma empresa familiar do setor agronegócio, tendo sido fundada e sendo controlada até hoje pela família Dumoncel, que mantém cerca de 75% de suas ações. A história da família Dumoncel na agricultura começou em 1954, com o olhar visionário de João Osório Dumoncel e a sua senhora Clélia Luiza, semeando algumas das primeiras áreas de trigo do estado do Rio Grande do Sul. Mais do que produtores rurais, o casal, em conjunto com seus filhos, Osório Dumoncel e João Marcelo, compreendia que precisava inovar e contribuir ainda mais para a sociedade e a agricultura brasileira. Foi assim que, em 1995, a Três Tentos Agroindustrial iniciou as suas atividades comerciais, atuando no mercado com o propósito de ser uma empresa de soluções e suporte no agronegócio, produzindo sementes, que é sua atividade pioneira, através de uma parceria constante com o produtor rural. A Três Tentos cresceu e conquistou seu espaço no mercado do agronegócio brasileiro, incorporando às suas soluções as atividades que completam o ciclo produtivo e industrial. Atuando em mais de 61 lojas, 3 parques industriais, 2 centros de pesquisa tecnológica, 2 unidades de beneficiamento de sementes e uma unidade misturadora de fertilizantes, a Três Tentos consolida a cada dia sua operação na cadeia de valor agrícola no Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Ela está focada na parceria e no relacionamento de longo prazo. A Três Tentos conta com mais de 155 consultores, agrônomos e técnicos agrícolas e pesquisadores, que prestam atendimento especializado em gestão,
manejo e tecnologia do campo aos seus mais de 20 mil clientes ativos. O resultado desse esforço se dá na exportação de soja, milho, trigo, farelo de soja para países da América Latina, Europa e Ásia, bem como o reconhecimento dos seus clientes produtores rurais no Brasil. Agora vamos falar sobre os negócios da Três Tentos. Primeiramente vamos falar do varejo de insumos agrícolas, que conta com uma gama de insumos agrícolas e possui o objetivo de atender todas as necessidades do produtor rural, através da venda de diversos tipos de sementes, fertilizantes para a lavoura e defensivos agrícolas, para as culturas de soja, milho, trigo e arroz. O varejo é realizado em 53 lojas no Rio Grande do Sul e 9 em Mato Grosso, com uma média entre 40 milhões e 50 milhões de reais por loja. Esse segmento representou 36,8% da receita líquida da companhia no exercício de 2022. O outro segmento que vamos falar é sobre a originação e trade de grãos, onde a Três Tentos realiza a compra e venda de grãos dos agricultores, possuindo uma capacidade estática de armazenagem de mais de 1,4 milhão de toneladas para soja, milho e trigo. Para realizar a logística e escoamento desses grãos, a companhia conta com uma frota própria de 116 caminhões. Esse segmento representou cerca de 19,6% da receita líquida da companhia no exercício de 2022. Agora vamos falar sobre o segmento de industrialização de grãos. Por meio de duas fábricas localizadas na cidade de Ijuí e Cruz Alta, no estado do Rio Grande do Sul, a companhia realiza industrialização da soja, produzindo farelo, importante componente para rações animais na avicultura, suinocultura e bovinocultura, óleo de soja e biodiesel. Esse segmento representou cerca de 43,6% da receita líquida no exercício de 2022. Agora vamos falar sobre as vantagens competitivas da Três Tentos. Primeiramente vamos falar da arbitragem de margem entre negócios. Por atuar em 3 segmentos de dinâmica própria, a Três Tentos pode distribuir suas operações para obter as melhores margens e a maior rentabilidade, independentemente de efeitos adversos nas safras. Este mecanismo de arbitragem entre negócios permite mitigar impactos negativos em determinados segmentos, que são compensados por outros. Basicamente, a companhia pode escolher entre algumas opções: venda dos grãos no mercado, esmagamento e extração do grão e venda como farelo de soja, esmagamento e extração do grão e venda como óleo, biodiesel. Temos também outro modelo, que é o verticalizado. Por ser uma empresa verticalizada, a Três Tentos criou um modelo de negócio que apresenta um ciclo virtuoso, a partir do qual o segmento da indústria se beneficia da escala e do segmento de originação de grãos, quer por sua vez beneficia-se da capacidade do varejo. Temos ainda outro segmento, que é a escala. Devido à sua escala, a Três Tentos consegue custos e preços melhores que seus concorrentes. Agora vamos falar sobre a performance da Três Tentos no período entre 2011 e 2022. Analisando os dados apresentados nos seus balanços e apresentações que se encontra disponível no RI da empresa, constatamos que a receita líquida de 6 bilhões
e 886 milhões em 2022, teve um aumento de 28,98% em relação ao ano de 2021, e também um crescimento anual composto de mais ou menos 29,8%, se for comparado desde 2011. Outro ponto de destaque é que a companhia não apresentou nenhum decréscimo em sua receita ao longo do período analisado. Dentro dos principais segmentos de atuação, aquele que apresentou maior crescimento foi a industrial, 35,2% da receita líquida total no período analisado entre 2011 e 2022. Em seguida vem o segmento de insumos, que representou 32,9% da receita líquida total, enquanto o segmento de grãos representou 15,3% no mesmo período. Outro ponto importante que temos que analisar são as margens da 3 Tentos, que são muito interessantes. Por se tratar de uma empresa ligada a commodities, em um primeiro momento espera-se que a empresa tenha margens instáveis e altamente dependendo do ciclo das commodities agrícolas. Entretanto, não foi isso que aconteceu no período analisado de 2011 a 2022. Outro destaque são as margens de segmentos de insumos e de grãos, que apresentam até 2 vezes maiores que as de pares comparáveis. Isso é possível devido à capilaridade e à escala da 3 Tentos. Outro ponto importante e extremamente positivo da 3 Tentos é sua rentabilidade, pois à medida que a companhia ganhou escala em seus negócios, ela apresentou uma diluição dos seus custos fixos e elevou sua rentabilidade, chegando a um ROI de 52,5% em 2020. Após o seu IPO, a empresa apresentou uma diminuição do ROI, chegando a 40,1% em 2022. Mas à medida que as novas lojas e a fábrica de Mato Grosso entrem em operação total, provavelmente o nível de rentabilidade da companhia deve melhorar ainda mais. Agora vamos analisar o resultado do terceiro trimestre de 2023. Segundo a diretoria da companhia, o ecossistema 3 Tentos entregou mais um trimestre com crescimento nos resultados, frente ao cenário desafiador. Ao longo de 2023, a 3 Tentos passou por fatores climáticos como La Niña, impactando a safra 2022 e 2023 no sul do Brasil, com menor produção de grãos, e mais recentemente o El Niño. Adicionalmente, a volatilidade dos preços de insumos e commodities apresentou comportamentos atípicos, como atraso na tomada de decisão do produtor para a comercialização de sua produção e posicionamento para a próxima safra. Também um alto nível de estoque no mercado varejista de insumo. Mesmo nesse cenário, a 3 Tentos cresceu mais de 50% de volume nos 9 meses de 2023, em comparação com o ano anterior, e apresentou um crescimento de receita líquida de mais de 26%, um lucro bruto mais de 26% e um lucro líquido de mais 15%. Destaque do período de 2023. A receita operacional líquida de 2.404 milhões no terceiro trimestre cresceu 22,7%, com destaque para o segmento da indústria, que apresentou crescimento de 67,7%. No ano, o crescimento foi de 26,2%, atingindo a cifra de 5.969 milhões. O lucro bruto também ajustado foi de 313,5 milhões no terceiro trimestre de 2023, ou seja, mais de 17,2%. No ano, o lucro bruto ajustado foi de 733,5 milhões, ou seja, 12% a mais.
e uma margem bruta ajustada de 12,3%. O lucro líquido do período foi de 217,9 milhões, mais 28,8%, com margem líquida de 9,1%. No ano, o lucro líquido foi de 398,2 milhões, ou seja, um acréscimo de 14,7% em relação ao ano anterior. O ROI foi de 21% e um ROIC de 21,1% no terceiro trimestre. Agora vamos falar sobre o valuation da empresa 3tentos. Para isso, estabeleci algumas premissas para a projeção do fluxo de caixa descontado. Então, estabeleci um crescimento da receita líquida na fase de crescimento de 2024 a 2028 de 15%. Estabeleci também um crescimento da receita líquida na fase de crescimento de 29 a 33 em 10%. Estabeleci também um crescimento da receita líquida para a fase de perpetuidade depois de 2033 em 3%. Estabeleci uma depreciação, amortização e capex para todas as fases à média dos últimos 5 anos. Estabeleci também que o custo de capital do acionista, ou seja, o custo de oportunidade, seja de 10% para todos os períodos. Com isso, fazendo essas projeções e trazendo a valor presente, chegamos aos seguintes valores. O valor presente líquido do período de 2024 a 2033 foi de 3.753.630.000 reais. O valor presente líquido da fase de perpetuidade foi de 5.707.810.000 reais. A dívida líquida da empresa em 30 de setembro de 2023 era 116,39 milhões. Com isso, chegamos a um valor justo da empresa de 9.355.130.000 reais. A quantidade de ações da empresa em 30/9 era de 498,297 milhões de ações. Então, o valor justo de cada ação da 3tentos ficou em R$ 18,77. Considerei uma margem de segurança de 20% sobre os R$ 18,77. Então, o preço teto de cada ação da 3tentos seria R$ 15,02. Conclusão final. Considerando as minhas premissas acima mencionadas, cheguei a um valor justo de R$ 18,77. Descontando uma margem de segurança de 20%, cheguei a um preço teto de R$ 15,02, bem acima do seu preço de mercado na data da publicação deste podcast, edição número 12. Prezados investidores e investidoras, se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum tópico aqui tratado, favor entrar em contato comigo lá no meu e-mail contato@ejramos.com.br ou então no meu site ejramos.com.br, que será um prazer respondê-los. E obrigado pela sua atenção que me for dispensada e até uma próxima oportunidade quando publicarei mais um podcast sobre investimento financeiro. Disclaimer: as informações constantes deste podcast podem ser utilizadas para auxiliar o investidor nas suas decisões de investimentos, mas o investidor continua como o único responsável pela conveniência, oportunidade e pela tomada de decisão efetiva quanto à compra ou venda dos valores mobiliários, bem como se as análises se adequam ao seu perfil de investimento. Este relatório foi baseado em informações públicas fornecidas pelos sites de relações com investidores das empresas. Apesar de ser fontes consideradas fidedignas, não é possível assegurar totalmente a veracidade do seu conteúdo.
e em atendimento à Instrução Normativa número 20/2021 da CVM, informe que as recomendações deste relatório de análise refletem única e exclusivamente as minhas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma totalmente independente. Informo que, na data da publicação deste relatório, não sou titular de valores imobiliários deste relatório, não me enquadrando em nenhuma outra situação que possa configurar eventual conflito de interesse, segundo o artigo 21 da norma acima citada. Este relatório não constitui oferta de negociação de qualquer espécie de títulos de valores imobiliários, e seu conteúdo visa única e exclusivamente fomentar a discussão dos temas apresentados, não se constituindo recomendação de compra ou venda, promessa de rentabilidade futura, tampouco garantia de resultados futuros ou isenção de risco para o investidor.